Pois é, voltamos aqui no consultório da doutora Maria Cláudia. Dessa vez vem dose dupla. Afinal de contas, o Edson tem um papel fundamental nessa dupla aqui, né, Edson? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal estar aqui participando, né? Você que é de bastidores? Sim, a gente fica mais por trás, né, dos bastidores, tentando resolver as necessidades dos pacientes, né? E que é muito importante isso. Às vezes o paciente chega para o dentista e tenta expressar a necessidade dele para o dentista, o dentista olha, analisa e às vezes o técnico que está por trás dos bastidores vem para dar mais aquele suporte, para tentar levantar aquele autoestima daquele paciente que às vezes usa uma prótese e às vezes se sente envergonhado e a prótese não está conforme ele gostaria que tivesse. E às vezes a gente como técnico tem uma visão técnica, né, para tentar melhorar e pelo fato de a gente trabalhar junto, isso ajuda muito, porque a Maria Cláudia me chama, eu olho, vejo necessidade daquele toquezinho que o paciente, às vezes, eu preciso girar um pouquinho o dente, eu preciso acrescentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente sobe, já faz e já prova, dando tudo certo, o paciente sai satisfeito. Então essa parceria é muito legal. Por exemplo, pessoas mais idosas, né? Principalmente aquelas que têm osteoporose, por seu fato de ter a colocação, de envolver osso, pode colocar? Pode. A osteoporose em si, ela não atrapalha, não contraindica a colocação do implante, porque geralmente a osteoporose, ela não atinge muito a mandíbula, a maxila, a osteoporose em si. Agora, o problema é algumas medicações usadas para osteoporose. Então, tem que cuidar só com a medicação que o paciente usa. A gente cuidando disso, aí não tem problema. Geralmente, a gente consegue fazer. Mais tranquilo. E uma outra coisa, tem gente que tem muita dor de cabeça. Às vezes pode até ser um ajuste da prótese, não pode? Sim, com certeza. Às vezes um ponto de contato prematuro, né? E às vezes, muitas vezes na prova o dentista vai provar a prótese e no momento o paciente vai ver confuso, com a mordida um pouco confusa, ele não consegue ver todos os detalhezinhos que deveria ser visto. Aí o dentista, mesmo fazendo todos os ajustes possíveis, sempre fica aquele pontinho final. Aí às vezes em casa o paciente com o tempo, eu estou sentindo incomodado aqui em determinada região, vai no dentista, o dentista faz o toquezinho final. Às vezes em 2 sessões, no máximo 3, já é resolvido o problema do paciente. Eu acho também, Fabiola, em relação à dor de cabeça, é bem interessante falar que às vezes o paciente tem dor de cabeça crônica, constante, e não sabe o que está causando essa dor de cabeça. Muitas vezes o paciente que perdeu o dente já há algum tempo, perdeu um ou perdeu todos os dentes há algum tempo, isso causa bastante dor de cabeça, porque tira essa articulação que a gente tem um pouquinho do lugar. Então isso vai traumatizando e vai dando um pouquinho de trauma também. É outra causa de dor de cabeça. Às vezes já foi em vários médicos, já foi em neurologista, não descobre por que tem dor de cabeça. Às vezes é uma coisa simples, o dente, às vezes a mordida está muito baixa, perdeu essa altura aqui já por causa do tempo, desgaste do dente, né? Então causa aquela dor de cabeça constante. Pode fazer tudo junto, todas as próteses juntas, ou é melhor fazer individualmente cada uma? Essa prótese toda junta é o que a gente chama de protocolo, que coloca de 4 a 6 implantes e coloca uma prótese em cima que os dentes são todos unidos, né? E esse protocolo, ele vai recolocar também o osso, a gengiva que o paciente perdeu, né? É feita uma imitação e é recolocado. Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, é mais indicado fazer esse que é todo junto do que o implante dente a dente. Porque com o tempo, o paciente perdeu o dente e perdeu junto osso, gengiva. Então, se tu for recolocar aquele dente e colocar um a um, vão ficar uns dentão bem grandes, porque vai ficar tudo dente para recuperar todo aquele espaço que o paciente perdeu. Se eu colocar uma que é toda unida, vai ter dente e embaixo vai ter gengiva. Então vai ficar uma coisa esteticamente mais bonita. Eu, pessoalmente, prefiro tudo junto, a protocolo, na maioria dos casos. Maria Cláudia, e o tempo que demora para fazer tudo isso? Porque, pelo que você está me falando aí, demoraria meses. O protocolo a gente já consegue fazer com a carga imediata. O que é a carga imediata? É quando tu coloca o implante e logo em seguida já coloca a prótese em cima. Em 72 horas, no máximo, a gente coloca essa prótese fixa em cima, o que a gente chama de carga imediata. Então, o paciente faz o implante hoje,
daqui 3 dias ele já está com o dente. Espetáculo, graças a você, que rala aqui lá em cima. Avaliar o osso também do paciente, o estado de saúde ósseo do paciente, né? E o tempo também, agora entra a parte protética, né? Pois é. Que o técnico, uma vez com parceria com o dentista, ele tem às vezes em 24 horas até 72 horas para estar executando esse trabalho, né? E fica bem legal. E eu reforço em dizer, interessante pelo fato de estar junto, a gente está acompanhando, eu acho melhor, até mesmo na posição do implante. Às vezes, é melhor um ângulo assim, o protético tendo aquela visão da prótese, ajuda muito o dentista, né? Às vezes, numa cirurgia, é interessante botar esse implante um pouquinho mais para lá, para proporcionar um conforto melhor ao paciente. E fica bem legal. Tudo pelo paciente, né, Edson? Tudo que vocês falam, né? Sim, tudo pelo paciente, exatamente. E aí vem a pergunta, poxa, mas como é tão rápido? E depois de pronto, se eu não gostar, tem como melhorar? Tem como melhorar, sim, tem como melhorar. Daí o paciente vai embora, né? Porque tem um período de ósseo-integração daqueles implantes, vai embora com aquela prótese, não fica uma coisa tão assim, mas eu queria melhorar um pouquinho. Tem como melhorar? Tem. A gente refaz novamente, veja a necessidade do paciente, a tua prótese vai ficar dessa forma. Não, eu queria que ficasse dessa outra forma. E aí a gente melhora. Mas antes de, até mesmo de executar a prótese em si, a prótese final, e às vezes a gente faz um ensaio de como ficaria essa prótese antes da cirurgia, antes de qualquer procedimento. Que legal. Antes, né, é feito um ensaio. Eu disse, tua prótese vai ficar desta forma. Ficando desta forma, do jeito que foi planejado, vai ser o final. Gostou? Gostei. Não gostei. O que precisa ser mudado? Precisa mudar daquilo, isso, e a gente muda. É uma segurança, né, para o paciente, né? Até porque a partir desse planejamento que a gente faz antes com o paciente, já antes de colocar implantes, antes de qualquer coisa, a gente faz o planejamento, ver como é que vai ficar final. Aí a partir desse final, a gente vai colocar os implantes na posição certa, como a gente quer que fique no final. Então isso a gente chama de planejamento reverso. Eu vou começar do final para planejar como é que eu vou fazer para ficar daquele jeito, porque senão eu não consigo. Por que a pessoa precisa de um implante? Principalmente fratura de dente, às vezes acidente, muitas vezes acidente. Dente que já é tratado canal e às vezes já colocou uma prótese, colocou outra, às vezes acontece, não deu certo, aconteceu de fraturar já há muito tempo, com uma restauração muito grande, muito antiga, acontece de fraturar o dente. Aí a gente tem que tirar essa raiz e no lugar dessa raiz a gente vai botar um implante para botar o dente em cima. Quer dizer, a gente nunca sabe, na verdade, a hora que vai precisar, né? Já houve casos também, olha só, houve casos de paciente usar portador de uma prótese total e dizer, eu não vou trocar minha prótese total, porque eu vou fazer e vai ficar estranha. Então, o meu marido, os meus filhos já me conhecem assim, então o meu formato é esse. Muitas vezes as pessoas trocam a prótese e às vezes fica o dentuça, o dente está grande demais, a prótese está desconfortável, não está legal. E hoje em dia já existem meios para fazer exatamente o que você quer. Exatamente. Se você fez uma prótese hoje, minha prótese está confortável, nossa, nunca usei uma prótese tão confortável. E é uma prótese total, mas eu queria melhorar, eu queria botar implante, eu queria fazer o protocolo, fazer uma prótese fixa, mas eu queria dessa forma. Há meios de fazer. Hoje a gente trabalha com fotografias e hoje eu tenho, apesar de ver o paciente, eu fotografo o rosto do paciente, quer dizer, a boca do paciente, que às vezes a memória da gente falha, né? E com a fotografia hoje ajuda muito. Então a gente trabalha com a imagem do paciente na minha frente para ver, o paciente falou sobre esse detalhezinho. Às vezes um detalhezinho que não foi visto na hora da consulta, mas na fotografia eu vi. Opa, esse dente aqui eu acho que poderia ficar dessa forma. A gente faz e no intuito de buscar a satisfação do paciente, é bem legal. E isso é interessante saber também, quando você vai fazer uma prótese, a gente analisa bastante também o rosto do paciente. Às vezes um rosto redondo, se enquadra um dente redondo, um rosto quadrado, um dente quadrado. E tem os dentes triangulares também. E o que muitas vezes fica muito estranho, que às vezes o paciente vai num dentista, fez uma prótese, e diz, mas eu não sei o que está diferente, tem uma coisa diferente. Às vezes tem um dente triangular, num rosto redondo, ou um dente quadrado num rosto triangular. E isso faz toda a diferença. Por isso da fotografia, né? Às vezes quando eu não tenho, o paciente eu tenho que sair, tem um paciente, a doutora bate as fotografias e eu arquivo essas fotografias no momento da montagem, eu vou lá no arquivo, olho e vejo os traços do paciente e tento fazer o melhor possível para trazer o sorriso de volta ao paciente, trazer o autoestima dele, né? Bem bacana. Olha, um prazer, e vocês continuem enviando as perguntas para que a gente possa responder todas as suas dúvidas e ainda trazer outros assuntos também à tona, porque aqui
A palavra-chave é conhecimento. E isso a gente não abre mão. Obrigada.